Olá, pessoal! Estou aqui com uma aula muito especial, na qual eu vou, com vocês, resolver algumas questões de concurso das principais bancas que a gente conhece. Especificamente, nós vamos tratar de dizer qual é a questão, entender como ela funciona e poder, de alguma forma, lidar com estratégias para resolver as questões e não errar, tá bem? A banca que eu escolhi agora é a Sigma RH, uma banca muito comum no interior do estado de São Paulo, que tem feito muitos concursos. Especificamente, nós vamos tratar da última prova para professor substituto efetivo do município de Pirassununga, tá bem? Essa banca tem por característica sempre colocar um título para o conjunto de questões. Então, ela trouxe duas questões nessa prova da LDB, duas questões da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. A questão pede, analisa as sentenças. Então, ela vai nos trazer algumas afirmativas e a gente vai ter que dizer se elas são verdadeiras ou não, tá? Sobre o que tratam essas afirmativas? Diz a pergunta, os recursos públicos são destinados a escolas públicas, podendo ser dirigidos ou direcionados, né, a escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas definidas em lei que, ou seja, o que precisam ter as escolas filantrópicas, confessionais ou comunitárias para poderem receber os recursos públicos, né? Comprovem a sua finalidade não lucrativa e apliquem os excedentes financeiros em educação? Sim, essa é uma regra. Para receber recurso público, elas não podem ter fins lucrativos e tem que aplicar o excedente em educação. 2, que assegurem a destinação do seu patrimônio para uma escola confessional, filantrópica ou comunitária, ou até mesmo ao poder público, no caso de encerramento das suas atividades? Também é verdade. Esses são 2 dos 4 critérios que a LDB afixou para essas escolas, no artigo 77. Então, as duas alternativas são verdadeiras e, portanto, a opção correta seria a alternativa D. Todas estão corretas, todas são verdadeiras. Ótimo? Próxima pergunta. Serão recursos públicos destinados à educação os originários de receitas de impostos da União, tão somente, receita de transferências constitucionais, entre outras transferências, receita do salário educação e de outras contribuições sociais ou receitas de incentivos fiscais? Vejam que aqui a questão esteve bastante capciosamente formulada, porque, na verdade, não são só as receitas de impostos da União, mas também as receitas de impostos dos estados e dos municípios. Então, por estar incompleta, a alternativa correta é a alternativa A, ok? Não porque ela esteja errada, na verdade, mas porque ela está incompleta. Portanto, alternativa A. A prova trouxe ainda questões sobre a BNCC e essa questão é sobre a BNCC. O ensino fundamental com quantos anos de duração nós temos a opção, né? 9 anos, 4 anos, 9 anos ou 8 anos de duração. O ensino fundamental com 9 anos, o que nos faz pensar que só poderiam ser as alternativas A ou C. O ensino fundamental com 9 anos de duração é a etapa intermediária mais curta, mais longa ou mais longa? Ora, pois, nós estamos só com as opções A e C. Então, o ensino fundamental embora seja também a etapa intermediária da educação básica, no texto da LDB, ele diz que ela é a etapa mais longa. Então, vejam que aqui nós temos mais uma questão capciosa da banca, o que faz pensar que nós precisamos ler o texto, porque o ensino fundamental também é a etapa intermediária da educação básica, porque antes deles nós temos a educação infantil e depois deles nós temos o ensino fundamental. Embora essa questão pudesse dar margem para recurso, infelizmente o texto da BNCC diz que o ensino fundamental é a etapa mais longa e, de fato, ela tem duração entre os 6 e 14 anos de idade. Seria, portanto, a alternativa C, a alternativa correta. Próxima questão, segundo a BNCC. Realizar as necessárias adaptações e articulações, tanto no 5º quanto no 6º ano, para apoiar os alunos nesse processo de transição, ou seja, o processo que ele sai dos anos iniciais e vai para os anos finais do fundamental, pode motivá-los com desafios cada vez mais abrangentes, o que permite que os questionamentos apresentados a eles, assim como os que eles próprios formulam, sejam mais complexos e contextualizados? Faz sentido que isso seja bacana, né? B, pode destacar aspectos relacionados ao exercício da cidadania e à aplicação de conhecimentos diante de situações e problemas da vida cotidiana? Ou C, pode desafiar a reconhecer e comparar as realidades de diversos lugares de vivência? Ou D, pode evitar ruptura no processo de aprendizagem, garantindo-lhes maiores condições de sucesso?
Embora todas essas afirmativas sejam razoáveis, quando a gente fala do quinto para o sexto ano, nós estamos falando de um processo em que muda muito a vida escolar dos alunos. Ou seja, a tendência é que o aluno do quinto ano tenha um estranhamento muito grande, pois o número de professores e toda a realidade escolar se transforma. Então, a alternativa correta é a alternativa D. Ou seja, quando a gente cuida dessa transição do quinto para o sexto ano, nós estamos evitando as rupturas e promovendo a continuidade dos processos de aprendizagem, dando mais chance para que a criança tenha sucesso nos anos finais, porque teve uma boa passagem para esse período. Então, a alternativa correta era a alternativa D.